começo da década de 70 eu pintei por diletantismo, comecei a pintar quando eu passei no vestibular, eu passei para a faculdade no segundo semestre e nesses 6 meses um amigo meu começou a pintar, eu comecei a pintar também e pintei 1 ano, 2, aí a faculdade começou e aí tive que parar. E em 2003 eu trabalhava num laboratório homeopático familiar e eu meio que cansei um pouco de trabalhar com pessoas e resolvi trabalhar sozinho em alguma coisa. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi a pintura. Me indicaram um professor, que é o Roberto de Souza, foi um professor de 5 anos. Eu comecei a ter aula com ele e daí comecei, isso foi em 2004. Em 2009 eu resolvi me profissionalizar, eu comecei a vender quadros, poucos, na verdade, mas comecei a vender alguns. E desde então estou vivendo de pintura, não tão bem quanto eu gostaria. Não é uma coisa tão simples assim definir arte. Mas arte, eu acho que eu tenho uma visão de arte que não sei se hoje em dia está um pouco anacrônica, que eu vejo mérito na arte. Eu acho que a arte para mim tem que ter mérito. Então, a arte para mim é uma expressão de alguma coisa que você quer falar, quer dizer, quer mostrar, quer ouvir, que você tem talento para fazer. É arte meritória, né? Que você olha para um quadro, você pode até não ser o teu estilo preferido, mas você admira o talento do pintor, você admira o esforço dele. Em 2004 eu comecei, eu tinha um ideal surrealista. Minha pintura é uma mistura de surrealismo e hiperrealismo, vamos dizer assim. Gosto muito de Magritte, de Dalí pela técnica, Magritte pelas ideias e vários outros. E gosto também de hiperrealismo, sempre gostei. Descobri na década de 70, os americanos e tal. O surrealismo surgiu para o mundo na década de 30, todos os pintores do mundo foram influenciados. Picasso foi, no Brasil quase todos foram, fizeram suas experiências surrealistas. Mas depois da morte do Magritte, no final da década de 60, e do Dalí, a coisa meio que ficou difusa, né? Não existe mais um grande nome, um grande ícone. E existem vários surrealistas, mas com um estilo muito específico, que fazem uma coisa específica várias vezes. E são interessantes, as pessoas gostam. No Brasil tem muito hiperrealista muito bom, no mundo inteiro tem. E a minha pintura hoje é meio que uma mistura dos dois, tá? Se puder botar um surrealismo eu boto, se não puder vai hiperrealismo mesmo. Mas não é uma pintura que tem uma recepção muito, vamos dizer assim, amigável. Eu acho que o brasileiro, em geral, gosta, mas tem que ser uma coisa mais específica. E o hiperrealismo é mais factível, pode até dizer mais comercial. Então eu tento misturar um pouco os dois. Eu faço o hiperrealismo o mais surrealista possível. Minha pintura está mais ou menos por aí, está nesse meio entre o hiperrealismo e o surrealismo. Mas não é tão simples assim vender, principalmente vender pintura no Brasil. Seja de qualquer estilo, surrealismo principalmente. Existem estilos mais vendáveis no Brasil, hiperrealismo é um deles. Eu nunca pensei que eu fosse dar aula, porque apesar do que possa parecer, eu sou um cara tímido, mas tem sido delicioso. Eu acho que eu gosto mais do que os alunos. Primeiro que é gratificante você ver o desenvolvimento da pessoa. E segundo que a interação com eles é muito divertida, muito gostosa. Pelo menos os que eu tenho até agora são excelentes, divertidos, amigos. Estou adorando. São muito gratificantes dela. Conservo a tinta na água para ela não ressecar. Que em qualquer outro lugar que eu tentei preservar a tinta, ela resseca. E como o óleo não se mistura com a água, a primeira vez que eu percebi isso foi quando uma colega minha chegou para uma aula e tinha tomado chuva, com a palheta na mão.
E a palheta absolutamente molhada e nenhum problema. Desde então eu guardo a palheta na água, preserva, se mexer todo dia, se guardar compacta, dura alguns meses, sem problema. Meu site é www.luiscomz.com. O e-mail é luiscomz, pintor@gmail.com. Eu vou dizer para você uma frase que é meio que um mantra para mim e que eu não me lembro de ninguém ter falado. Para mim foi criação minha, mas eu posso estar enganado. Que é o seguinte: a necessidade é a mãe de todas as iniciativas. Quando você precisa, você realmente vai e faz. Isso vale muito para mim.